Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Boa tarde, boa madrugada aí para quem tá me ouvindo. Como prometido, é, nossa série está começando. Além da tela, vencendo a solidão. Se você me acompanha no Instagram, me siga no Instagram. Se você me acompanha no TikTok, me siga no TikTok. Me siga aí também no Kawaii, nessas redes sociais aí, YouTube. Tobias Vale com dois L. THOBASVALLE. Siga nas redes sociais. Mas vamos começar logo o nosso assunto de hoje, nossa abordagem. Bom, para quem não me conhece, eu sou terapeuta que exerce essa função de agregar na vida das pessoas, de ordenar essas ordens afetivas, né? Aquilo que é do interior, do que o sujeito ele não consegue ordenar, aquilo que muitas das vezes nós nos perdemos no meio do caminho porque nós não tivemos ferramentas e elementos interiores construídos ao longo do tempo, né? E, enfim, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Desde já vamos beber nosso cafezinho. O café é bom, eu gosto. Se você não gosta, compre e mande para mim café. Então, esse é um tema muito profundo, né? Muito profundo, porque nós iremos falar sobre aquilo que é aquilo que nós como eu como também geração Z, se você também não é, também, enfim, mas eu acho que isso se enquadra na grande maioria das pessoas, o que hoje a gente vive uma solidão, né? Uma solidão completa e ao mesmo tempo uma conectividade com as redes sociais, com várias plataformas que nos permite conhecer pessoas, desenvolver idiomas, desenvolver coisas que são boas, assim como coisas que são ruins, né? Tem isso também, mas essa questão da solidão, ela permeia todos os aspectos da nossa vida, né? E eu acredito que nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos entender sobre isso, como isso funciona, como lidar com isso, o que, que é isso, o que, que é a solidão, né? E essa mais ou menos é um vídeo de introdução, mas nós iremos falar aqui um pouco sobre isso e os aspectos que permeiam isso, porque você como alguém que sofre com a solidão, como é que você pode interpretar a vida de uma melhor forma, né? Como você pode fazer isso valer a pena? E aqui eu escrevi um pouco sobre isso e sobre os aspectos que envolve, né? O que envolve a solidão. E eu queria começar falando com vocês sobre um aspecto que muitas das vezes a gente se perde, a gente acaba se encontrando nessa situação desse peso, né? Esse peso que você carrega com você, essa dor, essa angústia, né? De muitas das vezes se sentir abandonado, né? Se sentir abandonado. Então, eu queria que você pensasse agora nessa questão. Muitas das vezes você se encontra online, né, na sua rede social, mas você se sente sozinho. Você se sente em completo abandono, né? Talvez sim, existem questões que o abandono, quando é aquele abandono que não foi por uma opção, mas foi por uma questão realmente de desfeitas de pessoas mais próximas, isso é horrível, né? Mas aqui a gente está falando muito sobre essa solidão, esse sentimento, né? Essa angústia, esse peso que permeia o coração daqueles que estão vivendo nesse mundo, né? E e aquele que diz que nunca passou por solidão, pô, é mentira, é mentira, é mentira. Todo sujeito, toda pessoa já passou por algum período onde ela se sentiu esse sentimento chamado solidão. E a verdade o que, que é real, né? Quando a gente entra, fica muito nesse mundo conectado, essa conexão imediata com a rede social, a gente sofre a gente sofre de um aspecto que é acreditar que aquilo é real, né? Deixa eu só tomar meu café, mas vai digerindo o que eu tô falando, porque é pesado, velho. É um negócio difícil de se ouvir, tá? Não é fácil, não. Se você dizer que é fácil, não é fácil, não. A gente querendo ou não, né, de forma consciente ou não, a gente começa, né, pela forma como a gente entra na tela, a gente começa a acreditar que esse mundo ele é real, né, esse mundo, mas não um mundo fora daqui, não um mundo fora dessa tela, ele é real.
E isso é um baita problema, um baita problema. Porque se a gente começa a acreditar que esse mundo digital ele é verdadeiro, a gente começa a desfazer daquilo que é tão profundo que é o viver. Então, quando você fica conectado imediatamente, onde você fica consumindo constantemente, onde você fica preso, né, nas redes sociais e você começa a acreditar que a vida ela é aquilo, a gente começa a desenvolver aquilo que nós chamamos de um falso eu, né? A gente começa a desenvolver um falso eu. E eu não estou falando aqui somente da pessoa que consome 3, 4 horas, né? De Instagram, de Netflix, de todas essas drogas digitais, né? Que é um dos termos, porque realmente é aditivo, é viciante, libera dopamina e tem todo esse contexto, mas eu estou falando das pessoas que também consomem de forma pouca, né? Porque aquela pessoa que consome de pouca, né? É quase que impossível, né? Mas enfim, as pessoas que dizem que consomem pouco, certamente elas assistem jornais, elas estão conectadas à televisão, de alguma forma elas estão conectadas a algo exterior que elas se apegam tanto ao ponto de achar que aquilo é real. Mas aquilo é uma notícia manipulável, uma forma de se ver a vida que foi passada para você e você acredita naquilo, você acredita naquilo. E você começa a acreditar que as relações humanas elas não são reais. Né? E você entra num desenvolvimento de um falso eu. Então a solidão ela tem muito a ver com um sujeito que não conseguiu assumir um controle de responsabilidade sobre a sua vida. Então, a verdade é que a solidão está muito ligada ao aspecto de você estar afundado nessas drogas dopaminérgicas, né? nessas pseudos prazeres, né? Nessas pseudos relações, e você não assumiu o controle da sua vida. Aí você, caramba, boy, isso tá pesado, boy, isso tá muito pesado. Isso que nós iremos falar hoje, é isso que nós iremos falar sobre hoje, sobre essa solidão, né? Sobre essa solidão e esse desenvolvimento do falso eu, onde você acredita que você é o único que você está passando por isso. Existe muita gente passando por isso. Mas eu como o seu GPS, eu posso te guiar ao caminho da cura, ao caminho do autocontrole. Claro, eu serei o seu guia, mas você tem que tomar uma decisão conscientemente. Eu posso aqui te mostrar inúmeras ferramentas de como é que a gente pode assumir o controle da vida e parar de ser todas as vezes ser a vítima da situação e assumir o controle. É por isso que eu exerço o que eu exerço. É por isso que eu faço o que eu faço. Porque eu sei que existe sim um caminho. Claro, quando você estiver disponível, quando você se pôr à disposição. É que nem a pessoa que tem dificuldade com a vergonha, com a timidez. Se a pessoa sempre se pôr em lugar de vítima, eu sou tímido, tudo bem, a gente entende que existem aspectos quentes e isso são aspectos poéticos, né? Aspectos de prosa que trazem contextualização para quem você é. Mas, se você, enquanto pessoa, enquanto o eu que está aí dentro não assumir a responsabilidade de poder desfrutar do que é viver e assumir gradativamente seu controle com sua vida, você vai continuar vivendo em solidão. Você vai continuar vivendo com os mesmos dilemas. Os mesmos dilemas. E isso é interessante, a pessoa que vive de solidão, né, a pessoa que vive nessa solidão constante, né, ela tem dilemas. Eu não consigo, eu não posso, eu estou sozinho. Né? É sempre um vitimismo, é sempre uma atitude de vitimismo. Aqui eu estou falando de forma aberta, porque eu acredito que à medida que você ouve, você pode falar, ok, então se você não quiser ouvir algumas verdades, você sai desse vídeo. Mas se você estiver a fim de desenvolver essa vida e assumir o controle da vida, assumir o controle daquilo que está acontecendo com você, você
imediatamente você começa a acordar dessa ficção. E o prazer sintético tem muito a ver com isso. E aqui eu não falo sobre o moralismo, aqui eu estou falando sobre, literalmente, prazeres sintéticos, drogas digitais. Isso é a vida do prazer sintético, né? Onde você não assume a sua responsabilidade com a sua vida. E às vezes você precisa ouvir essas verdades para que você possa a solidão. Aquilo que está além da tela é você. É você me ouvindo, é você me vendo, é você me escutando. É aquilo que eu estou falando e está sendo reproduzido algo em você. Eu não sei como você vai ouvir isso e interpretar aquilo que eu estou falando. Mas é quando você ouve e você ouve de um lugar de caramba, eu preciso ser responsável, eu preciso assumir o controle da minha vida. Isso pode mudar. Isso pode mudar. Claro, com acompanhamento, claro, com todo um arcabouço e ferramentas que ela pode mudar. Ela pode mudar. E a verdade é que aquilo que nós entendemos como a era das drogas digitais, né? Nós sabemos que nós temos um tipo de termo, como eu já falei aqui, que chama droga digital, né? É aquilo que alimenta o seu vício, né? O que é a droga digital, né? Eu acho que eu repeti tanto, mas eu não cheguei a falar sobre o que é essa droga digital. Essa droga digital, na verdade, ela nada mais é do que aquilo que alimenta o seu vício. Claro, a gente pode colocar aqui como acesso a Netflix, acesso demasiado às redes sociais, né? Acesso demasiadamente a esses prazeres, né? Porque na verdade quando você acessa, isso libera uma resposta fisiológica, né? Quando você come uma pizza, isso libera uma resposta fisiológica, uma liberação de dopamina. Quando você fica na Netflix sendo estimulado, né, o neurotransmissor, né, de dopamina, esse neurotransmissor ele vai sendo liberado uma quantidade, né, uma porcentagem. E a verdade é que ao passar do tempo, aquilo que era estimulante, uma novidade, ela já não é mais novidade, porque você já consumiu, caramba. Esse relacionamento que você tem, que você sabe que está te fazendo mal, e você continuamente fica nele, ele é aditivo, ele é tóxico, ele é viciante. Por isso que você não consegue sair, caramba. Essa vida perdida dentro da tela, né, não claro, é sobre além da tela, mas você está vivendo na tela, caramba. Então você precisa acordar para assumir o controle da vida, né? E aí entra coisas como, por exemplo, o não saber o que é real, né? O não saber o que é real. A verdade é que antigamente, né, eu gosto de dar esse exemplo é que antigamente não se existia tanta disponibilidade de prazer quanto tem hoje, né? A gente pode dar um exemplo simples aqui, enquanto que alguns anos passados, né, era enrolado 4 cigarros por minuto. Olha que interessante, né? A produção de cigarro, a história, a produção de cigarro. 4 cigarros por minuto eram produzidos. Agora são 20 mil cigarros por minuto. Olha o quanto que esse aspecto, né, esse aspecto da evolução da tecnologia, quanto que esse aspecto ele chegou para revolucionar na questão da quantidade, da disponibilidade. E aí a gente começa a entrar agora no aspecto da disponibilidade, o porquê que você está sentindo tão sozinho, preso nessa solidão constante. Porque há tanta disponibilidade de prazer, há tanta disponibilidade de respirar drogas digitais, né? Você tem essas telas, né, de TV que elas pulsam e elas são chamativas, né? Então aquele vídeo que ele tem vários sons e é chamativo, e aí você começa a ver aquela tela que é tão brilhante e você fala, meu Deus, você fica lá preso. Isso é o advento da tecnologia. Isso é o advento da tecnologia, onde tem uma disponibilidade
E nós não conseguimos lidar com isso. Nós não conseguimos lidar com isso. E aí, esse é o caminho da tanta de disponibilidade desse vício digital, né? Esse vício digital. E esse além da tela é para que você possa ter esse arcabouço de conhecimento, esse arcabouço de entendimento, ok?